A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Luz da Caridade, pela expositora Sônia Rufino, do Centro Espírita Isaac Lima e do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Boa noite aos companheiros e companheiras da Associação Espírita Irmã Nilza. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos nós, onde quer que estejamos. Que a espiritualidade benfeitora que atua sob a orientação de Deus nosso Pai possa nos intuir e influenciar. E que assim possamos aproveitar esse momento de reflexão da melhor forma possível. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade com a leitura da página do livro Pão Nosso, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E a página se chama Com Caridade. Com caridade, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque a caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Então, após essa leitura, eu convido todos a orar. Vamos orar para iniciar essa nossa exposição. Deus Pai de infinita misericórdia, nos reunimos em Teu nome, em nome de Jesus, para expor um assunto de tamanha importância, que possamos receber a intuição, a influenciação da espiritualidade amiga e benfeitora. Que o amor de Jesus adentre os nossos lares, envolva os nossos corações, porque já sabemos que somos alvo da misericórdia de Deus, nosso Pai, todos os dias de nossas vidas. Então, assim, que possamos fazer deste momento de reflexão um momento bastante oportuno para a nossa transformação moral. Possamos refletir sobre o assunto trazido aqui e que assim, querido Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, possamos iniciar este momento. Que assim seja, graças a Ti, Jesus, e graças a Deus. Então, meus irmãos, que
Após a leitura da nossa página que fala sobre a caridade e após a nossa oração, que possamos pensar no assunto da reunião de hoje, desse momento de reflexão, como algo que nós possamos colocar no nosso cotidiano. Como já foi anunciado no cartaz, o tema dessa noite se fundamenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, o item 10. O item 10 é o item fora da caridade não há salvação. Esse item, no Evangelho segundo o Espiritismo, foi ditado pelo Espírito que se apresentou como Paulo o Apóstolo, no ano de 1860. E começa dessa forma esse item. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados o destino dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Ela começa assim, não tem o texto aqui todo completo, mas é o início para nós começarmos a refletir sobre ele. Então, o estandarte da caridade é o estandarte cristão. E quem pratica a caridade encontra a paz na terra e no céu. Assim, o Espírito, Paulo, o apóstolo, nos diz. E por destino, vamos entender o futuro do homem, a finalidade da sua existência, a construção que ele faz durante a sua trajetória encarnada. A prática da caridade é condição para a nossa evolução e nós vamos entender isso. Não existe evolução, né? A evolução, ela passa necessariamente sobre a prática da caridade. Assim sendo, transitar na terra à sombra do estandarte da caridade dá ao homem a paz para seguir em frente. E temos que entender o seguinte, que a paz de que falamos aqui, ela está longe de ser a paz ociosa que muitos almejam. Muita gente não diz assim, quero paz, desejo a paz. Mas essa paz que as pessoas desejam é aquela paz ociosa, é aquela paz do sossego, em que nada se faz. Essa paz a que se refere Paulo, o apóstolo, é a paz que resulta da ação no bem. É uma virtude ativa, não é uma virtude passiva, é uma virtude ativa. Aliás, todas as virtudes, na verdade, elas são ativas. Elas, têm ação em sua essência, senão não seriam virtudes. Então, o homem vai transitar na terra à sombra do estandarte da caridade. Ele vai ser um homem que vai ter paz em si, em seu coração, em sua consciência. Assim como quando ele chega ao plano espiritual, quando ele desencarna, ele que viveu a caridade, que expressou o seu amor através da caridade, vai colher os frutos da sua opção pelo bem. Não é isso que a doutrina espírita nos mostra, ela nos ensina isso, que nós fazemos escolhas e que essas escolhas elas repercutem mais tarde. Nós temos uma consequência dessas nossas escolhas. O espírito Joana de Ângeles nos diz
que a caridade é produto do amor. É o meio pelo qual o amor se desenvolve. Joana também diz que a caridade amplia a capacidade de amar. Porém, não é aquela caridade movida pelo interesse que nós conhecemos, que nós muitas vezes praticamos, que já praticamos em outros tempos, quando não entendíamos muito bem, ou que ainda fazemos, né? Não é a caridade movida pelo interesse, aquela caridade que faz alarde do reconhecimento, que tem necessidade do agradecimento constrangedor, quando se pratica a caridade, né, e se exige o agradecimento. Não é essa caridade de que estamos falando, não é essa caridade que a Joana nos mostra, né, que diz que é o meio pelo qual o amor se desenvolve. Uma caridade que só se manifesta, como também nos disse a página inicial do livro Pão Nosso, a página que foi lida antes da oração. Ela fala sobre aquela caridade que só se manifesta nas grandes calamidades, no final do ano, na véspera do Natal. Evidente, gente, abrindo parênteses, evidente que essas mobilizações, elas são importantes. As mobilizações que acontecem quando há uma grande calamidade, uma catástrofe. As mobilizações de fim de ano, elas são importantes sim. E não se está julgando esse tipo de mobilização, até porque elas sensibilizam, elas são necessárias e contam sim com a sensibilidade de muitos que conseguem se sensibilizar nesses momentos. Mas a caridade, como nos disse, essa página, nos trouxe essa página do livro Pão Nosso, ela é a caridade que deve abranger todas as manifestações da vida. A caridade que nós precisamos internalizar é aquela que não conseguimos entender por muito tempo e possivelmente ainda não entendemos, como a caridade expressa por Jesus em todos os seus gestos, atitudes, palavras. A caridade emanada de Jesus, que era a expressão do mais puro amor. Então, nós temos uma dificuldade ainda de internalizar essa caridade, essa que Jesus nos mostrou nos ensinamentos que ele nos dava, nas práticas, nas suas próprias atitudes, nas suas ações. Então, essa dificuldade que nós temos, como é que nós vamos entender? Dar a outra face. Quando Jesus ensina dar a outra face. Como entender entregar também a capa quando lhe requisitam a túnica? Como receber de volta o filho perdulário, inconsequente, e ainda honrá-lo com toda atenção, com festa? Como não julgar a mulher adúltera? Como é que nós podemos, como é que nós entendemos, como é que nós podemos entender a manifestação de Jesus naquele suplício, não é? Quando ele roga perdão para aqueles que o ultrajaram e o condenaram ao suplício da cruz. Nós lemos essas passagens no Novo Testamento. Nós ficamos pensando sobre essas passagens e não conseguimos internalizar esse tipo de caridade que Jesus teve para com o próximo.
A caridade da qual ele falava nos seus ensinamentos, nas parábolas que ele contava e nas suas próprias ações, nas suas próprias atitudes. Nós temos ainda mesmo essa dificuldade de entendimento. Se foram ensinamentos e atitudes do Mestre Jesus que nos intrigaram e nos chamaram à reflexão. Será que nós poderíamos fazer tal qual Jesus ensinou? Tal qual ele agiu? Mas é necessário entender que o Cristo encarnou entre nós movido pelo mais puro amor. Era um espírito que já havia cessado seu processo evolutivo. Jesus já estava evoluído e veio a nós com o objetivo de nos auxiliar em nosso processo de evolução. Então, quando Jesus se encarna, quando ele vem à Terra, ele é movido por esse mais puro amor, esse sentimento refinado, mesmo um sentimento puro, que ainda não conseguimos entender, achamos belo, achamos maravilhoso, mas temos muita dificuldade ainda de viver, nos direcionar para viver esse sentimento mais nobre, mais puro. Nós impomos condições, nós temos uma palavra que está na moda, né? Ranços. Nós temos ranços e com isso nós geramos uma dificuldade muito grande de viver a caridade. Jesus, como estava evoluído, ele veio a nós com esse objetivo de auxiliar em nosso processo evolutivo, e o trânsito encarnado entre nós foi curto, no nosso entender, somente 33 anos. Mas foram 33 anos que bastaram, foi o tempo necessário para nos deixar um legado de luz para iluminar a nossa caminhada e que se mantém atual há mais de 2000 anos. O Evangelho, essa boa nova que Jesus nos trouxe, leva o homem ao conhecimento de si mesmo. Jesus traz reflexões profundas sobre as verdades da época, valores, comportamentos, princípios. O Evangelho traz tudo isso. A boa nova de Jesus veio trazer isso. Esse foi o auxílio que Jesus nos trouxe. Os ensinamentos do nosso mestre querido questionam o homem sobre os seus princípios e valores, sobre as suas verdades. O Evangelho todo, né? Todas as ações, todos os ensinamentos de Jesus, o Evangelho é um questionamento dos valores do homem, dos princípios do homem, das verdades do homem, daquela época e da atualidade. Mas esses ensinamentos, essa boa nova, também deixa livre o homem para escolher o rumo que ele quer dar à sua vida. Que escolhas ele quer fazer? Vemos isso numa passagem assim, vemos isso claramente, lindamente, né, de uma forma assim belíssima, no episódio do quase apedrejamento da mulher adúltera. Essa liberdade. Jesus traz a boa nova, ele ensina, ele exemplifica, mas deixa para o homem a escolha de fazer aquilo, aceitar aquilo, viver uma nova verdade, viver
de uma forma diferente, olhar o mundo de outra forma. Então, no episódio da mulher adúltera, nós temos a exemplificação maravilhosa de tudo isso. Como Jesus mesmo afirmou, né, ele não veio para destruir a lei e os profetas. Jesus afirma isso, não vim destruir a lei e os profetas. A lei da época, e aí eu estou me referindo ao episódio da mulher que seria apedrejada porque ela foi acusada de adultério ou foi flagrada em adultério e foi levada até Jesus com o objetivo os homens a levaram com o objetivo de colher a opinião de Jesus, porque era aquele homem tão bonzinho, tão amoroso, vamos testar esse homem, porque a lei existe. A lei existe. A lei era dura e condenava a mulher que adulterava ao apedrejamento público. E aí aqueles juízes populares levaram a mulher até Jesus para colher de Jesus a opinião e saber se ele era tão bonzinho assim. Só que o que Jesus faz? Ele provoca os homens. Ele provoca os homens a se autoanalisarem. E ele diz a conhecida frase: quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A lei criada pelos homens não deveria ser modificada pelo mestre. Não foi isso que ele falou? Não vim destruir a lei. A lei existia. E aí a lei era a lei civil, existia, fundamentada, né, no aspecto religioso também, né? Então era essa lei dura que os homens deveriam seguir. E quando Jesus é questionado, ele diz: quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus não diz: vamos modificar a lei, porque não devemos agir assim, devemos agir pelo amor, devemos ter compaixão do próximo e tudo mais. Uma palavra bastante conhecida na atualidade que é empatia, né? Jesus falaria assim: tenhamos empatia, se coloque no lugar desta mulher. E ele: quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquela reflexão, né, é que faria a transformação em cada homem. E como consequência, esse homem abrandaria seu coração e mudaria seu ponto de vista em relação àquela questão. A lei deveria ser modificada pelo próprio homem que a criou. É a caridade é uma virtude ativa. Já falamos isso anteriormente, é uma virtude ativa, não é passiva. Então, para desenvolver essa caridade, o homem precisa refletir, o homem precisa pensar e o homem precisa transformar. Tá? Então, seria fácil, né? E alguns podem pensar: mas Jesus tinha o poder, ele poderia transformar a lei, dizer aos homens para transformar. Não, os homens precisavam se transformar para transformar a lei que eles próprios criaram. Olha que bacana, né? Essa era a proposta da Boa Nova. Essa era a Boa Nova, essa era a novidade trazida por Jesus. Abrandar o coração dos homens, modificar, né? Tirar o homem daquele sofrimento que ele vivia e causar que o homem procurasse uma sensação de estar melhor, de viver melhor.
A caridade, exemplificada pelo Cristo, atendia a todos incondicionalmente. Não havia pré-requisitos para a prática da caridade para Jesus. A Jesus não importava se era judeu ou gentio, se era rico ou pobre, se era considerado ou marginalizado pela sociedade, se era são ou doente. A sua palavra, a sua ação era ofertada a todos, atingia a todos, abrangia a todos. Ele conhecia profundamente a humanidade e suas necessidades. Sabia como o homem se relacionava com o mundo social, as suas dificuldades. Jesus sabia isso tudo. Movido pelo mais puro amor, eu volto a dizer, ele encarna na Terra com o objetivo de auxiliar, veio trazer essa novidade e mexer com o psicológico daquele homem e continuar mexendo com o nosso psicológico na atualidade. O Evangelho veio nos ajudar a crescer, a ajudar a construir a nossa maturidade emocional. Essa proposta revolucionária contida na Boa Nova veio buscar a transformação do indivíduo, veio provocar o indivíduo a fim de que ele se transformasse, que ele saísse daquela situação de sofrimento, daquela situação passiva e que ele passasse a agir. Porque só existe transformação com ação. A mudança é algo bem passivo, né? Você muda uma cadeira de um lugar para o outro. Você muda a sua roupa, você muda o seu penteado. Mas a transformação, ela vem de dentro para fora. É um processo ativo que conta com a nossa mobilização. Se não houver mobilização, não existe transformação. Então, essa proposta revolucionária, ela vem buscar essa transformação do indivíduo e o indivíduo passa a se ver não como mais um indivíduo no grupo. O sujeito passa a não se ver só como mais um indivíduo no grupo, que regula sua vida pela medida geral, estabelecida como padrão. E um padrão nem sempre ideal, nem sempre justo, nem sempre verdadeiro, nem sempre fraterno. A partir das reflexões que o Evangelho nos traz, o homem passa a se ver como alguém que, mesmo pertencendo ao grupo, e não é para o homem se isolar, para sair do grupo, para viver uma vida solitária, uma vida isolada, não é isso. O homem passa a entender que, mesmo pertencendo ao grupo, ele pode externar opiniões diferentes, que ele pode sentir diferente, ler o mundo sem as lentes que embaçam, com aquelas verdades antigas, que ele pode assumir valores novos, que ele pode quebrar paradigmas rígidos e obsoletos, a partir da prática da caridade que o Evangelho nos ensina, tá? Dessa forma, né, aconteceu com os juízes da mulher adúltera. Aconteceu uma mudança de rumo extraordinária naquela história. Aquele caso mudou de uma forma extraordinária. Aqueles homens deram um passo importantíssimo em direção à transformação individual. Cada qual com a sua reflexão se fez diferente no grupo
E aí assumiu não condenar, não matar a mulher, experimentando o exercício da caridade para com o próximo. Quando Jesus fala, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, eles tiveram um forte sentimento de empatia, mesmo sem saber o que era, mesmo sem conhecer a palavra, tiveram um forte sentimento de empatia, esse sentimento invadiu aquelas pessoas. Eles passaram a se colocar no lugar daquela mulher. E se fossem eles a pecar? E se fossem eles a adulterar? Será que eles não rogariam o perdão do seu pecado, da sua ofensa, da sua má ação? Esse assim, eu vejo como um dos episódios mais belos retratados no Evangelho, com a participação de Jesus. Ele não estava contando, os evangelistas, quando narram esse episódio, eles não estão falando de uma parábola, eles estão falando de alguma coisa que aconteceu, da qual alguns foram testemunhas, né? E ouviram do mestre aquele ensinamento, viram a atitude do mestre, presenciaram. Quando Cristo, no martírio da cruz, roga a Deus que perdoe todos aqueles que tramaram e executaram o plano perverso que culminou com a sua morte, ele exemplifica mais uma vez a caridade. Por quê? Porque o Cristo era um espírito evoluído. Ele já era conhecedor daquilo que aquelas criaturas ainda não se interessavam em conhecer, nem exercitar. Ele entendia que elas verdadeiramente não sabiam o que faziam, pois estavam tão obcecadas com a urgência das suas questões materiais, com a sua obstinação pelo poder temporário, que precisavam mesmo daquela intercessão. E feita por aquele espírito magnânimo, para que fossem, e como foram, e como todos nós somos, alvos da misericórdia divina. É um outro momento maravilhoso da expressão da caridade de Jesus, que era a pura caridade, era a pura virtude. Nós precisamos entender que o processo evolutivo ele passa obrigatoriamente pela prática da caridade, mas da verdadeira caridade. A caridade entendida a partir do processo de autoconhecimento. Por que precisamos ser caridosos? Não é a obrigação de ser caridoso, como nos mostra a página inicial. Eu vou auxiliar porque houve uma calamidade, porque houve uma catástrofe, eu vou auxiliar, eu sou obrigado a fazer isso, eu sou obrigado porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Eu vou participar de caridade no fim do ano, na época do Natal, porque eu preciso fazer, é uma obrigação, todo ano eu faço, uma vez por ano eu faço. A caridade ela precisa ser entendida a partir desse processo de autoconhecimento. Por que nós precisamos ser caridosos? Precisamos fazer o exercício da empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Sentir o que sentiria aquele outro numa determinada situação. Muitas vezes nós nos surpreendemos
quando vemos assim, que quem tem menos divide com mais facilidade do que aquele que possui mais. Essa é uma constatação feita por muitos de nós. Aqueles que têm menos dividem com mais facilidade do que aqueles que têm mais. Exatamente por quê? Porque aqueles que têm menos entendem o outro na mesma situação. Da mesma forma, assim, é mais fácil, uma forma fácil da gente observar a empatia é quando nós temos uma notícia de morte. É fácil, é um momento fácil de gerar empatia. Por quê? Porque todos nós já passamos pela perda de um ente querido, de um parente, de um amigo. E porque todos nós vamos morrer, sabemos que vamos morrer. Então, é mais fácil gerar empatia nessas situações. A realização da caridade, como deve abranger todas as manifestações de nossa vida, compreende muitas ações que até podem parecer desimportantes, como estender a mão, saber ouvir. O saber ouvir é uma coisa de louco, né? Porque quantos de nós sabemos ouvir? Ouvir assim, ouvir o outro falar, sem falar, sem dar a nossa opinião. Porque parece que nós gostamos muito de dar a nossa opinião. Isso é uma coisa assim, muito interessante. Poucos sabem ouvir. E ouvir é um ato de caridade. Ouvir o outro, sem olhar para o relógio, sem demonstrar que está com pressa, sem demonstrar que está entediado com aquela conversa, com o desabafo do outro. Quantos de nós conseguimos fazer isso? Mas é uma expressão de extrema caridade. Ouvir o outro. E parece desimportante, porque nós gostamos muito de falar, né? Confortar, dizer um não, pode ser caridade. Dizer um não para um filho, né? Porque aí você está praticando a caridade, tendo o cuidado de orientar esse filho, dizer um não quando for necessário, para qualquer situação, ensinar, esquecer as ofensas e também recordar daqueles que nos ajudaram, recordar de tantos que já passaram pelas nossas vidas e que hoje podem estar precisando de ajuda. A caridade não é obrigação, é expressão do amor que se concretiza pela vontade firme do indivíduo, que busca se transformar a caminho da angelitude. É o progresso, né? É o nosso progresso, é o progresso que vamos conseguir atingir. Jesus não falou, vós sois deuses, no sentido de que nós podemos desenvolver essas virtudes maravilhosas, mas para desenvolver virtudes, nós precisamos agir. Não adianta esperar, né? Esperar pela paz ociosa, aquela que eu vou ficar me balançando na rede, sentindo a brisa, o frescor.
não ouvindo ninguém falar, não ouvindo ninguém perturbar, não ouvindo ninguém discutir, não tendo que me esforçar para nada. Não é essa paz, não é essa paz ociosa, é essa paz que é a virtude ativa, que vai nos fazer trabalhar sempre em prol do próximo. Precisamos nos conhecer, saber as limitações que temos, nos esforçar para melhorar essa situação que nos cerceia, que nos impede de caminhar, que nos faz sofrer. Nós podemos fazer isso. Nós temos de transformar essa nossa situação de sofrimento, porque ainda vivemos assim, em estar bem, em ser alegre, em ser feliz. E a alegria também devemos entender, não é aquela alegria ruidosa, é a alegria que está dentro do nosso coração, é a alegria que está na nossa palavra, na nossa atitude para com o outro. Muitas vezes saber calar no momento certo enquanto o outro esbraveja. E tantas situações que Jesus nos mostrou, não é? E o Espiritismo, ele segue esse lema do Espiritismo, lema que o Espiritismo adota como seu estandarte, sua bandeira. Fora da caridade não há salvação. Isso reflete o mais puro cristianismo. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e vossa consciência vos responderá. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e vossa consciência vos responderá. Teremos paz na terra e no céu, como nos diz o Espírito Paulo Apóstolo. Então, companheiros, companheiras da Associação Espírita Irmã Nilza é Amor, foi um grande prazer estar junto com vocês, tratando desse tema tão interessante, tão bonito e tão necessário de nós de colocarmos em nosso cotidiano, que é o exercício da caridade. Agradeço bastante o convite para estudar junto com todos vocês esse tema, né? Estudar e explanar para vocês esse tema. E convido a todos nesse momento para nos unirmos em uma prece, a fim de finalizar essa nossa atividade. Então, que possamos, neste momento, agradecer a presença dos bons espíritos que estiveram conosco neste momento, agradecer a Jesus, o Mestre querido, por todos esses ensinamentos, por todos esses exemplos, pelas suas bênçãos, agradecer a Deus, nosso Pai, pela sua infinita misericórdia, a amenizar os nossos sofrimentos todos os dias. Que nós possamos, então, agradecidos por esta bendita oportunidade, encerrar, por hora, esse estudo, dando graças a Ti, Jesus, e graças a Deus, que assim seja.
Uma boa noite a todos e muito obrigada. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra em nosso canal. Aguardamos vocês!